Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula do módulo sobre políticas públicas. Na aula de hoje, a ideia é a gente tratar um pouco da interação das políticas públicas com o mercado de trabalho, né? Então a gente vai discutir um pouco teorias que embasam políticas públicas específicas para o mercado de trabalho, né? Como as políticas públicas podem interferir no mercado de trabalho, e quais são as implicações de cada uma das visões que a gente vai discutir aqui hoje para políticas públicas específicas para o mercado de trabalho, que tem um papel central tanto no que a gente chama de mainstream, né, que são as teorias econômicas, como eu falei, mais ligadas ao neoliberalismo, mais ligadas ao mercado, né, quanto para visões mais críticas da esquerda, né? Então, tanto para o mainstream quanto para visões mais ligadas à esquerda, né? O mercado de trabalho tem um papel muito central, mas por razões diferentes. Então, a gente vai discutir um pouco isso hoje na aula e como que isso se traduz em políticas públicas específicas para pessoas mais ligadas a uma vertente ou outra. Políticas públicas importantes como regulação do trabalho, né, direitos trabalhistas, a CLT, a própria reforma trabalhista que passou em 2017, elas passam por essas teorias que eu vou apresentar, né? As justificativas para a adoção de uma política pública ou não, né? Elas passam por essas teorias que eu vou apresentar para vocês. E, bom, essa parte primeira da aula em que eu vou tratar justamente de como que o mainstream, né, como que os economistas mais ligados ao mercado tratam o mercado de trabalho, isso está em qualquer manual de microeconomia neoclássica, que a gente chama, né, em qualquer manual de microeconomia que a gente aprende na faculdade. Se você abrir lá, você vai encontrar essas teorias que eu estou falando, né? Então, eu estou tentando aqui traduzir um pouco para vocês, tirar um pouco o economês, né? Claro que em alguns momentos vai ficar o economês, mas é para vocês conseguirem mergulhar um pouco nessas teorias e entender quais são as justificativas que estão por trás, né, de políticas públicas que são propostas pelo lado de lá também. E uma coisa importante a gente pensar também é como que essas teorias que a gente vai discutir aqui, como que elas podem se relacionar com as teorias que a gente viu na aula anterior, como do capital humano, né? E como que essas teorias são a base da política pública dentro do neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele vai usar essas inspirações que eu vou trazer para vocês hoje na aula, vai usar a questão do capital humano e esses vão ser os nortes da política pública dentro do neoliberalismo. Então é muito importante a gente entender do que eles estão falando, né, do que se trata. Então vai aparecer para vocês aí o slide com vários termos, né? Empregabilidade, flexibilidade, dinamismo, capital humano, empreendedorismo. De onde vêm esses termos? Como e por que eles entram no nosso vocabulário? Todos esses termos eles estão ligados a uma visão específica sobre o mercado de trabalho, né? Por exemplo, a empregabilidade como uma ideia de que é o próprio trabalhador que é responsável por ele por valer a pena contratá-lo, né? A flexibilidade, essa ideia de que o trabalhador moderno tem que ser flexível, tem que estar disposto a ter poucos direitos, né? Ele tem que ser uma pessoa que se adapta fácil, né? Esses termos eles vão entrando muito forte, né, na nossa cultura, no nosso dia a dia também. O dinamismo, o próprio empreendedorismo, que no Brasil se tornou um chavão completo, né? Porque a gente vai andando na rua aí e o que a gente mais encontra são grandes empreendedores, né? Pessoas que estão vendendo pipoca, tipo ambulantes, pessoas que, enfim, estão buscando nichos de mercado ali, né? Que na verdade são a própria questão dos aplicativos também, do Uber, do Rappi, enfim, que são respostas à precarização do mercado de trabalho brasileiro, né? Todos esses termos, na verdade, eles vêm imbuídos de uma certa visão de mundo, né, que tenta naturalizar essa precarização que existe na nossa sociedade, né, naturalizar que as pessoas precisam abrir mão de direitos, que as pessoas precisam estar sempre pressionadas a estar se formando, se aperfeiçoando cada vez mais, senão elas vão ficar para trás, né? Essa ideia da competição, né, muito introjetada mesmo na sociedade, né? Isso não acontece só no Brasil, isso é um fenômeno de fato mundial, né? Mas aqui, devido às características do nosso mercado de trabalho, precarização, informalidade, enfim, a gente vê que isso é muito presente aqui no Brasil também.
Uma ideia importante para a gente discutir, para a gente começar a entrar nesse campo, é que na microeconomia existe uma ideia da chamada curva de oferta de trabalho, né? Eles vão falar que um princípio fundamental é de que o trabalhador ele tem a possibilidade de escolher se ele quer ter mais lazer ou mais trabalho, né? Então, se o trabalhador ele escolhe ter ócio ao invés de trabalho, é uma escolha dele ou dela, né? E que o Estado precisa intervir o mínimo possível nessa escolha do trabalhador, né? Quando o Estado, por exemplo, dá um seguro-desemprego, né, para eles, o Estado estaria interferindo nessa escolha entre ócio e trabalho e fazendo com que se torne mais benéfico para o trabalhador ficar em casa, né, e não procurar trabalho. Então, muitas teorias vão falar que esse tipo de política pública, né, que vai afetar essa capacidade do trabalho, essa escolha do trabalhador entre o lazer e o trabalho, ela é maléfica, né, porque ela está interferindo com um mecanismo central das relações econômicas, que é o mercado de trabalho, que é antes do mercado de trabalho, né, que é o trabalhador escolher livremente se ele prefere ficar em casa, tendo seu lazer, ou se ele quer trabalhar, né? Então, a oferta de trabalho ela seria determinada por um cálculo microeconômico do trabalhador. Ele calcularia, né, na cabeça dele, como se ele tivesse uma maquininha de calcular o que é mais útil para ele, se é ele ficar em casa, se ele ter o lazer, ter o ócio dele, ou ele trabalhar, né? E para os economistas dessa vertente, eles vão falar que se o mercado de trabalho for livre, for flexível, se não tiver nenhuma intervenção do Estado, né, nesses mecanismos, a economia como um todo pode caminhar para o equilíbrio, né, pois é nesse mercado que se define a quantidade de trabalho ofertada e demandada, né? A demandada a gente não chegou ainda, a gente vai falar depois disso. Mas eles vão falar, olha, o Estado precisa interferir o mínimo possível nesse mercado, porque ele se ajusta sozinho, e se ele se ajustar sozinho, a economia como um todo vai fluir. Então, se a gente pegar essa teoria, a gente vê claramente que, por exemplo, a reforma trabalhista, né, de 2017, ela foi feita pensando, né, tendo uma inspiração nesse sentido, né, que o Estado precisa sair dessa regulação, né, ele precisa interferir o mínimo possível, que aí as forças de mercado atuam livremente e aí vai se chegar a um ponto de equilíbrio, né? Então, para o mainstream econômico, né, para os neoliberais, o mercado de trabalho ele tem um papel central, né, mas ele é visto isolado das variáveis econômicas mais gerais, né? Eles vão falar que essa questão, que o mercado de trabalho em si ele tem um papel muito importante, mas eles não vão falar, por exemplo, do impacto do investimento do governo, enfim, para gerar demanda, que aí vai gerar investimento dos empresários, aí vai gerar mais emprego, enfim, eles olham para o mercado de trabalho como uma variável isolada do resto da economia. Não só isolada, mas central, né, que se essa variável estiver sofrendo alguma regulamentação do governo, né, isso vai afetar toda a economia. Então, para eles, é fundamental a flexibilidade do salário, né, porque se o governo cria algum tipo de salário mínimo, por exemplo, que aí é o nosso próximo ponto, o governo estaria então gerando o que eles chamam de desemprego involuntário. E aí vai aparecer para vocês esse gráfico, que ele mostra a curva de oferta e a curva de demanda por trabalho, né? Aí onde a gente tem um ponto de equilíbrio, que é onde essas duas retinhas se encontram, a gente teria o número de trabalhadores empregados em equilíbrio, né? Então seria esse ponto onde a economia estaria perfeita, sem intervenção do Estado, enfim. Aí para a gente entender esses dois eixos aí do gráfico, né? O eixo de baixo é a quantidade de trabalhadores, é o eixo X, e o eixo Y é o salário. Então nesse ponto de equilíbrio, a gente tem aquele salário de equilíbrio ali, e a gente tem essa quantidade X aí de trabalhadores empregados. Se o governo fala que esse salário de equilíbrio é muito baixo e fala, olha, a gente precisa ter um salário mínimo,
E esse salário mínimo, ele precisa ser acima desse salário de equilíbrio, porque esse salário de equilíbrio é muito baixo, né? As pessoas não conseguem sobreviver, as pessoas estão abaixo da linha da pobreza, por exemplo. E aí ele vai e coloca esse salário rígido acima do salário de equilíbrio. E aí essas teorias, elas vão falar o seguinte, que quando o governo coloca esse salário rígido, que é acima do salário de equilíbrio, ele vai estar gerando um desemprego que é um chamado desemprego involuntário. Porque o que seria isso? Com esse nível de salário rígido, que é aquele valor mais de cima aí no gráfico, a curva de demanda por trabalho, ele vai encostar na curva de demanda por trabalho num valor menor no eixo X, né? Então você tem uma demanda por trabalho menor, então menos empresários querendo contratar, mas aquele salário mais alto, você tem mais trabalhadores querendo trabalhar, então você tem uma oferta de trabalho mais alta, por isso que a curva, que esse valor do salário rígido bate na curva de oferta e gera uma quantidade de trabalhadores maior. Então, quando você tem esse descompasso entre a quantidade de pessoas que os empresários querem contratar a esse salário e a quantidade de pessoas que quer trabalhar a esse salário, gera esse hiato, né, essa diferença, que seria o desemprego involuntário. Né? Por que eles chamam de desemprego involuntário? Porque o desemprego voluntário seria aquele relativo àqueles trabalhadores que lá atrás fizeram aquela escolha entre lazer e emprego e decidiram ficar tendo seu ócio, né, e não trabalhando. Esse seria um desemprego voluntário mesmo. E aí, para eles, o desemprego involuntário seria esse desemprego gerado pela ação do Estado, quando ele artificialmente aumenta os salários para cima do salário de equilíbrio e cria esse desajuste, né, no mercado de trabalho. Por isso que eles vão ser muito críticos à política de valorização do salário mínimo, por exemplo, né, que foi feita nos períodos do PT, dos governos do PT. Por isso que eles vão ser críticos a muitos benefícios trabalhistas, né, muitos direitos trabalhistas, que atuam como se fosse aumentando o salário das pessoas, né? Por exemplo, o 13º, que foi muito criticado, né, no passado recente, no nosso presente, né, na economia brasileira. Enfim, diversos outros benefícios, né, que é como se eles estivessem aumentando o salário do trabalhador, né, porque aí a esse salário mais alto você tem mais gente querendo trabalhar, mas você tem menos gente querendo empregar. Então eles falam que justamente os direitos trabalhistas, você ter uma política de valorização do salário mínimo vai gerar esse desajuste no mercado de trabalho e vai gerar desemprego, né? Então essa é a lógica por trás desse mecanismo, né? Então, como eu estou falando para vocês, né, essas políticas elas vão gerando, né, vão dando força à ideia de que você intervir no mercado de trabalho é sinônimo de gerar desajustes, né, que sempre que o Estado faz alguma política pública, né, para atuar no mercado de trabalho, ele está gerando desajustes. Essa política também ela questiona muito o uso do salário mínimo para obter melhoras redistributivas, né? Porque eles vão falar, olha, se você coloca um salário mínimo acima do salário de equilíbrio, as pessoas, na verdade, você vai gerar desajustes ali, né? Quando a gente sabe que, por exemplo, na história brasileira, o uso do salário mínimo foi muito positivo para reduzir as desigualdades, né, na história recente brasileira, nos governos do PT. E eles vão falar também que outros custos não salariais, como impostos, o próprio seguro-desemprego que eu já tinha comentado, eles também atuariam para desajustar o mercado, né? Eles criariam um hiato entre os custos para contratar e o salário recebido pelo trabalhador, o que faria aumentar o desemprego. Então, a todo momento, eles estão tentando mostrar matematicamente, empiricamente, né, que a intervenção do governo, a intervenção do Estado em cima do mercado de trabalho, ela gera desajustes, né? E às vezes as pessoas assustam porque eles apresentam gráficos como esse que eu apresentei, ou números, ou fórmulas, enfim, parece que são coisas todas matemáticas, as pessoas falam que com a matemática não dá para discutir, para argumentar,
Mas o uso da matemática, né, o uso desses instrumentais, a gente pode discutir sim, né, quais são os pressupostos que estão por trás daquilo. Por isso que eu estou tentando apresentar isso para vocês, para a gente entender melhor do que se trata, né, essa crítica que eles fazem à atuação do Estado. Né. Então, eles vão falar, por exemplo, que a política econômica, quando ela tenta estimular a economia, que isso não deve ser feito, porque quando o Estado tenta estimular a economia, ele, na verdade, gera inflação, né? Então, o problema que eles vão falar é que se você aumenta os salários, que esse aumento de salário vai ser repassado para preço e, na verdade, isso vai gerar inflação, né? E quando você gera inflação, para os economistas dessa vertente, esse é o pior dos mundos, porque manter a estabilidade monetária, né, você não gerar inflação, é sempre o objetivo supremo da economia, né? Porque justamente, se a gente pensar na economia política da coisa, né, você mexer com o dinheiro, você está mexendo com interesses muito específicos. Então, para eles, o objetivo supremo, né, da política econômica deve ser manter a estabilidade dos preços, né, não gerar inflação. Bom, então essa corrente, né, como eu estou comentando com vocês, eles vão ver o desemprego não como um problema de falta de investimento, não como um problema de falta de demanda, né, mas como um problema do próprio mercado de trabalho. Então eles vão falar, olha, se tem desemprego é porque o mercado de trabalho ele está sofrendo muita intervenção e ele precisa ser desregulamentado e aí o mercado se ajusta, né? Aí as pessoas vão escolher entre trabalhar ou ficar no ócio, né? E aí vai ser a escolha da própria pessoa. Então eles vão falar que quando tem desemprego, o problema não é um problema macro, né? É um problema daquela regulamentação ali que está impedindo esse ajuste efetivo. E aí eles vão falar que é papel do governo, né, tratar dessa questão dos incentivos e desincentivos individuais para procurar trabalho, que o governo não deve intervir nisso, né, que o governo deve deixar isso o mais livre possível. E vão falar que a questão do desemprego ela está muito mais ligada a uma questão de oferta, né, ou de oferta de trabalho, do que de demanda, né. E aí por trás tem uma lei que a gente fala bastante em economia, que é a lei de Say, S-A-Y, que é um economista também muito famoso, que a teoria dele é de que toda oferta gera sua demanda. Né? Sempre que você tem oferta de alguma coisa, vai aparecer uma demanda para aquilo, né? O que para mim é uma coisa completamente absurda, né? Mas é o que baseia muito dessas teorias também, que vão falar que se também tiver muita gente querendo trabalhar, os empresários vão ver que tem muita gente ali ofertando e vão criar um emprego porque aquela pessoa está querendo trabalhar. E a gente sabe que, na verdade, não é isso, né? A realidade brasileira, inclusive, mostra isso, né? Que, na verdade, é a demanda, né, por trabalho que vai fazer com que as pessoas busquem trabalhar naquele lugar específico, né? Então, essa questão da lei de Say, né, que toda oferta gera sua demanda, ela baseia muito dessas teorias, né? E baseia, inclusive, muitas práticas de políticas públicas em cima da questão do capital humano, né? Como eu estava comentando com vocês na aula passada, que é aquela ideia de que se você tiver pessoas capacitadas, os postos de trabalho vão aparecer para aquelas pessoas, né? Então, se fala em resolver o problema do desemprego, ou da desigualdade, ou da estrutura produtiva somente gerando pessoas capacitadas, e aí os empregos apareceriam, né? Bom, a visão, como eu falei, né, de que as políticas macroeconômicas elas precisam controlar a inflação, elas precisam manter a confiança dos investidores e não provocar o que eles chamam de crowding out, que é um termo em inglês, né, que quer dizer o seguinte, que quando o governo gasta um recurso da sociedade para investir em alguma coisa, ele está tomando espaço, tirando espaço do setor privado. Então ele fala que o governo precisa intervir o mínimo possível, gastar o mínimo possível, porque se ele deixar de gastar, o setor privado vai usar aqueles recursos automaticamente e vai suprir aquela necessidade social,
né? Então essa é a ideia de que existiria uma competição entre o setor privado e o setor público, né? Quando a gente sabe também que o setor público, ele na verdade ele tem um papel importante de fazer investimentos e puxar o setor privado junto para realizar investimentos, né? Mas eles vão ver o contrário, como os recursos sociais como uma questão limitada, e que se o Estado gastar, o setor privado não teria de onde tirar também. E ainda no mercado de trabalho, eles vão falar que políticas boas para o mercado de trabalho seriam políticas menos passivas e mais ativas. O que isso quer dizer? Seriam políticas que não incentivassem os trabalhadores para o ócio, como a questão do seguro-desemprego, como a política do salário mínimo, mas políticas ativas, como políticas de realocação, de agências de emprego ou de qualificação, seriam políticas ativas. Então eles falam, olha, o Estado precisa parar de investir em políticas passivas que tornam o trabalhador mais preguiçoso, né? Que eles não falam desse jeito, que eles não querem parecer preconceituosos, mas no fundo é essa a ideia. O Estado precisa investir mais em políticas mais ativas, em políticas que façam o trabalhador ir para frente, enfim, procurar emprego e tal. Bom, eles vão falar também que alguns empregos só seriam possíveis a um salário muito baixo, né? Então essa crítica de que as pessoas estão trabalhando e não têm um salário suficiente, eles vão responder, olha, esse emprego ele só é possível se a pessoa tiver um salário muito baixo mesmo, né? Então a economia é assim, a lei do mercado, enfim, né? Para alguns economistas, a desigualdade ela é vista, inclusive, a desigualdade e a pobreza, né, são vistas como estímulo, né? Estímulo para que as pessoas, é até difícil falar isso, estímulo para que as pessoas saiam daquela condição de pobreza, né? Estímulo para que as pessoas queiram crescer e evoluir, etc., né? Então eles vão tratar a desigualdade e a pobreza como questões que podem gerar estímulos positivos para as pessoas. E aí tem uma frase que eu retirei de um manual de economia que fala que uma desigualdade crescente ela pode ser até ruim para trabalhadores de salário baixos, porque as oportunidades limitadas desses trabalhadores poderia levá-los a sair da força de trabalho e eles poderiam até entrar para o crime. Mas também pode motivar os trabalhadores cujas oportunidades para o crescimento, para a mobilidade social, através de empregos de salário alto, nunca estiveram tão boas, né? Então ele fala, olha, a desigualdade ela pode ser ruim para os trabalhadores mais pobres, né? Eles podem até ir para o crime, mas por outro lado ela também pode motivar as pessoas a buscar qualificação, a buscar, enfim, subir de vida, né? Melhorar de vida. Então eles tratam disso de uma forma muito leviana, vamos dizer assim. E aí, para combinar com isso, né, a gente tem um conceito na economia que é de working poor, que é aquelas pessoas que trabalham e são pobres, né? Então, essa ideia de que alguns empregos só seriam possíveis a um salário muito baixo, ela combina com essa ideia, né, de que o salário, que existem muitos trabalhadores que, apesar de trabalharem, são pobres, né? E essa ideia está presente hoje no Brasil, por exemplo. Se a gente pegar os beneficiários do Bolsa Família, muitos deles trabalham, né, eles fazem bicos, né, têm empregos informais, e apesar de trabalharem, de terem bicos e tudo mais, eles não têm uma renda suficiente para manter a si mesmos e suas famílias, né? Então, eles poderiam ser classificados, alguns, né, poderiam ser classificados como working poor, como pessoas que trabalham, mas não têm renda suficiente para se manter, né? E, enfim, e aí para esses economistas isso seria um incentivo para as pessoas melhorarem e crescerem, mudarem de vida, porque eles vão perceber que se eles conseguirem uma graduação, eles vão ter um salário muito melhor, né? Mas é muito fácil a gente falar isso na teoria, muito difícil a gente falar isso na prática com uma pessoa que está passando fome, né? Bom, para essas teorias também, a educação, né, ligada naquela ideia do capital humano que a gente tinha comentado na aula anterior, a educação ela é quase que igualada à qualificação, né? A educação é vista como um meio para obter empregabilidade, né? Que é aquele conceito que eu tinha comentado com vocês no começo.
a empregabilidade como sendo uma característica individual, né? Então, o desemprego passa a ser visto como como um problema do próprio indivíduo, né? Um indivíduo que não é qualificado suficiente ou que tem a qualificação errada. O problema não é que não tem empregos no país, né? O problema é do indivíduo. É o indivíduo que não correu atrás, é o indivíduo que não se qualificou. Então, a ideia de educação, né, para essa vertente, ela entra totalmente na ideia de capital humano, né? Na ideia de você se qualificar para você ter um rendimento maior. Então, toda aquela ideia freiriana, né? Aquela ideia de uma educação crítica, de você criar da educação para transformar a sociedade, para transformar uma visão de mundo, né? Daquele estudante e do seu entorno, né? Ela é completamente deixada de lado e a educação ela é vista como uma chave para a qualificação, né? Por isso que é difícil, às vezes, a gente vai discutir aspectos de educação, ninguém nunca é contra investir em educação. Mas quando a gente vai ver, na verdade, o que as pessoas estão falando de educação, às vezes os conceitos são muito diferentes, né? Muitas vezes, pessoas ligadas a essa corrente, elas vão falar da educação como forma de obter salários mais altos, forma de obter maior empregabilidade, enquanto outras vão dar ênfase nesse aspecto mais crítico, né, de uma construção de sociedade, enfim. A gente tem diversas concepções aí por trás do que é educação, do que é qualidade da educação, que passam por essas questões também. Bom, dentro da economia, a gente tem uma teoria também que se chama curva de Phillips. Essa curva de Phillips, ela está em qualquer manual de macroeconomia que você abrir, se você der uma olhadinha lá, você vai encontrar lá essa tal dessa curva de Phillips, que que existiria um trade-off seria uma relação contrária, né, entre inflação e desemprego. Eles vão falar que ou você tem um nível de emprego alto, ou você tem a inflação controlada. Você não é possível ter um desemprego baixo e uma inflação baixa ao mesmo tempo, né? Ele vai falar que você tem que escolher, que a sociedade precisa escolher se quer muito emprego ou se quer uma inflação controlada, né? E aí, como eu tinha falado para vocês, né? Como sempre o objetivo supremo é sempre controlar a inflação, eles vão falar, bom, se o objetivo supremo é sempre controlar a inflação, então a gente vai ter que lidar com um nível de desemprego mais alto, né? É a vida, não tem muito o que fazer. Então, eles vão falar que reduzir o desemprego abaixo do que seria uma taxa natural do desemprego, que é uma coisa meio absurda que eles falam, né? Como se um fenômeno social pudesse ser natural. Eles vão falar que se você tentar reduzir o desemprego abaixo dessa taxa natural, artificialmente, né? Você aumentaria a inflação. E como manter a estabilidade monetária é prioridade, isso não deveria ser feito, né? Então, eles vão usar isso muito para criticar, por exemplo, o período dos governos do PT, vão falar, olha, o desemprego estava baixo? Estava, mas a inflação estava alta, mas eles vão falar que a inflação estava alta porque eles vão analisar somente 2015, porque se você olhar para trás, a inflação esteve dentro da meta, né, durante a maioria do período. Então, eles vão fazer essa crítica, né, que ou você tem empregos em abundância ou você tem inflação controlada, não dá para ter os dois, né? Que, na verdade, a experiência histórica do Brasil mostra que dá para ter os dois, sim, né? Enfim, mas essa é uma teoria que, se você pegar qualquer livro, né, de macroeconomia, você vai encontrar isso lá. E eles veem o desemprego como um custo social, né? Eles falam que o desemprego, alguém vai ter que ficar desempregado, né? Esse é um custo social para a gente poder conseguir manter a inflação, a estabilidade monetária, né? Para a gente poder conseguir manter a inflação controlada. Então, eles falam de uma forma muito fria, né? Sobre essa questão do desemprego. E aí, novamente, a gente vê, né, que para eles o mercado de trabalho recebe um papel determinante, com essa questão desse trade-off, né, entre a inflação e o desemprego. Bom, uma outra questão interessante para a gente abordar na teoria do mainstream sobre o mercado de trabalho, que a gente não falou até agora,
é o papel dos sindicatos. Né? Essas teorias, elas também, né, vão basear diversas críticas ao papel dos sindicatos e papel deles na negociação coletiva. Né? Eles vão falar, diversos estudiosos dessa corrente vão falar que instituições como os sindicatos, elas inflacionam os salários, né? E por isso causariam efeitos negativos para os próprios trabalhadores. Eles vão falar que existe uma contraposição entre os trabalhadores que são sindicalizados e os que estão fora do sindicato. Eles vão falar, olha, o sindicato, o que ele faz é garantir muitos direitos para os trabalhadores que estão dentro do sindicato e por isso eles deixam fora do mercado de trabalho, deixam no desemprego aqueles trabalhadores que estão fora do sindicato. Então ele vai falar que os sindicatos são instituições que também geram distorções no mercado de trabalho quando eles garantem, né, quando eles lutam por mais direitos, mais salários, né, então que eles criariam essa desigualdade entre os trabalhadores. E aí tem um trabalho do FMI que fala que em sociedades com muita liberdade civil, sindicatos vão inflacionar salários, vão atrapalhar o clima de negócios e vão desencorajar o investimento e a criação de empregos. Então eles vão falar que, na verdade, o problema é você ter um alto grau de liberdade civil. Então a gente vê aí que isso é um pezinho, né, para justificar regimes autoritários, né, para justificar cerceamento de liberdades, a liberdade sindical, enfim. Então essa teoria em diversos pontos, né, ela toca com o autoritarismo e a gente não vê isso só na teoria, a gente vê isso na prática também, né, só relembrando aqui que o grande celeiro, não celeiro, né, o grande local onde foi colocado em prática, né, as teorias neoliberais foi no Chile, do Pinochet, na década de 70, em que o Pinochet, né, que derrubou o Allende por um golpe, ele trouxe da escola de Chicago, que é onde estão os grandes expoentes, né, da teoria neoclássica, enfim. E o próprio Gary Becker, do pai do Capital Humano, ele era da escola de Chicago também. Ele trouxe diversos economistas de lá, inclusive Paulo Guedes esteve por lá também, para poder implementar aquelas teorias, essas teorias, né, que eu estou apresentando para vocês lá no Chile. Então, pela força do Estado, naquele momento, né, a força autoritária do Estado do Pinochet, né, que torturou, matou diversas pessoas, eles conseguiram implementar diversas reformas inspiradas nessas ideias. Então, essas duas coisas, elas caminham muito juntas, né? Então, depois dessa implementação dessas ideias no Chile, a partir do governo do Pinochet, autoritário, isso também se espalhou para outros países do mundo, né? Então, essas duas coisas caminham juntas, né? Esse autoritarismo, não estou falando que toda pessoa que segue essas ideias, ela é autoritária, mas que existe uma convergência também entre essas teorias e uma crítica às liberdades sindicais, às liberdades individuais, né, às liberdades de expressão, enfim, e as garantias dos direitos humanos, dos direitos sociais, de um salário digno, de uma vida digna, né, como a gente está vendo nessas teorias. Bom, enfim, e todas essas teorias, né, também que vão criticar o poder dos sindicatos, que vão criticar a negociação coletiva, elas vão falar, olha, você precisa ter, os estados precisam ter mecanismos de individualizar as negociações, né? O sindicato é uma instituição, vamos dizer assim, que vai gerar, como é que eu posso falar? Que vai gerar, mais problemas, né, para os trabalhadores, porque se a negociação fosse feita individualizada, né, sem passar pelo sindicato do patrão com o trabalhador diretamente, que aquela relação seria mais livre, né, como se o trabalhador e o patrão tivessem em pé de igualdade também para realizar negociações, né. Então, uma questão interessante também dessas teorias que elas não tratam de uma simetria que existe entre o trabalhador e o patrão, né? O trabalhador e o capitalista.
Eles tratam como se a relação trabalhador e capitalista fosse uma relação no direito civil, né? Como se fosse de iguais, né? E não como o Marx vai falar, que o trabalhador, na verdade, precisa do patrão, precisa do capitalista para trabalhar nos moldes da sociedade capitalista, né? E que o capitalista tem para si um exército de pessoas para escolher, né? E ele pode, assim, ofertar o trabalho da forma, na condição que ele quiser. Bom, e aí a gente entra nas questões relativas à flexibilização, né, do trabalho, que elas vão muito na linha dessa teoria. Bom, a flexibilização dos direitos trabalhistas, ela cresceu muito nos anos 70, 80 na Europa, nos Estados Unidos, apesar de que o mercado de trabalho lá sempre foi bastante flexível. E cresce muito no Brasil também nos anos 90, a gente teve diversas medidas aqui também no Brasil para a flexibilização das leis trabalhistas, e agora a última mais forte com a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017. Bom, a flexibilização ela é entendida como a eliminação, diminuição ou adaptação da proteção trabalhista clássica para, supostamente ou não, aumentar o investimento, o emprego e a competitividade das empresas. A flexibilização ela pode ocorrer por nova regulamentação, por uma lei criada, ela pode ocorrer por desregulamentação, por você modificar uma lei que já foi criada, né? E ela aumenta o poder discricionário do capital. O que quer dizer isso? Ela aumenta a liberdade do empresário ou do capitalista em dizer quais vão ser os termos do contrato, né? Ou daquela relação de trabalho. A flexibilização ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser de salário, ela pode ser do contrato, ela pode ser da jornada. A flexibilização de salário, ela pode ser, por exemplo, ela ocorre, por exemplo, a gente vê isso muito no comércio, quando o salário ele está linkado à performance do trabalhador, né? Então, isso faz com que o trabalhador se sinta responsável pelo seu salário, ele faz com que o trabalhador sinta a obrigação de suar a camisa, né? Tipo, de ser bastante produtivo, porque ele sabe que parte do salário dele vai depender do desempenho dele. E isso pode ser feito, né, na forma de bônus, de metas, participação em lucros e resultados, que é bastante comum. E isso vai dentro de uma ideia na microeconomia do chamado salário de eficiência, né, que é uma continha que a gente aprende a fazer também na Faculdade de Economia, que seria o salário mínimo que você tem que pagar para o trabalhador para que ele trabalhe o máximo possível, né? Então é feito um cálculo de qual seria o incentivo para a pessoa trabalhar dado determinado salário, né? Então, se você quer que a pessoa produza tanto, você tem que pagar tanto, porque aí a pessoa se sentiria estimulada a trabalhar aquele tanto, né? Nessa ideia de você ter uma porcentagem variável para que a pessoa se sinta estimulada a trabalhar, né? Então, isso se chama salário de eficiência microeconômica. A flexibilização ela pode ocorrer também, né, nesse segundo ponto que eu falei, nos contratos, que pode ser pela terceirização, por contrato temporário, por contrato de tempo parcial, contrato por tempo determinado, ou contrato intermitente, né, que na verdade na literatura estrangeira ele se chama zero hour, ou hora zero, né, mas aqui no Brasil a reforma trabalhista colocou isso como contrato intermitente, né, que é aquele tipo de contrato em que a pessoa tem um contrato firmado ali, mas não tem garantia de quantas horas ela vai trabalhar, né? Então, esses tipos de contratos, eles são diferentes daquele contrato padrão em que a pessoa tem um contrato por tempo indeterminado, né, que ela trabalha uma quantidade de horas específicas e ela não tem previsão de quando que aquele emprego acabaria. E esse tipo de flexibilização ela vamos dizer assim, forçada por se dizer que existe uma dificuldade em que os empresários não contratariam porque é muito difícil demitir, né? Então eles vão justificar esse tipo de contrato assim, falar, olha, a gente precisa de ter um tipo de contrato mais flexível porque a gente só contrata se for possível demitir, né?
E aí, de novo, esses tipos de contrato, né, precários, por tempo determinado, de terceirização, enfim, são também formas de forçar o trabalhador a perceber que a renovação do contrato dele depende do esforço individual dele e aumenta os estímulos dele para suar a camisa, né, para vestir, para ficar assim imbuído do espírito da empresa, né, e trabalhar o máximo possível. E a última forma de flexibilização que a gente tem é a flexibilização de jornada, né, que pode ser através de hora extra, através de horário flexível, de banco de horas, de trabalhos por turnos, né, que às vezes a gente tem turno de manhã, de tarde, noturno, trabalho em domingos e feriados, que era uma questão que não era permitido no Brasil, passou a ser nos anos 90, trabalho em sistema de escala, né? E aí a justificativa que está por trás é que o trabalhador teria a liberdade de escolher seu horário, mas a gente sabe que essa questão da liberdade de escolher o horário é, na verdade, completamente condicionada às necessidades da empresa onde o trabalhador trabalha, né? Então, muitas vezes, essa flexibilização da jornada esconde que o trabalhador, às vezes, não consiga planejar seu próprio horário, planejar sua própria agenda. Bom, todas essas ideias aí por trás, né, elas estão muito baseadas no que a gente chama de Estado mínimo, né? Mas, de novo, essa ideia de Estado mínimo, ela precisa ser bastante problematizada, né? Porque, como eu coloquei para vocês também, o Estado mínimo que foi implementado pelo Pinochet, né, com todas essas reformas liberais que ele fez lá na década de 70 no Chile, ele só ocorreu porque o Estado era forte, no sentido de autoritário, no sentido de sanguinário mesmo, né? Então, esse Estado mínimo, ele só ocorre se o Estado também tem força para poder impor aquela agenda, né? Um Estado democrático, muitas vezes não é possível implementar essa agenda porque existe reação popular. Mas essas teorias todas vão mostrar, e por isso que eu quis trazer isso para vocês, né, que esses tipos de flexibilização do mercado de trabalho devem ser a política pública, devem nortear a política pública dos estados, né? Então, a flexibilização, a desregulamentação, né? A pouca interferência do Estado que deve ser a política pública, o que é até um paradoxo, né? Eles falam que a política pública é o Estado sair, né? Mas é muito essa ideia. E aí coloquei para vocês esse slide que mostra um pouco os impactos da flexibilização, né? O impacto dessas medidas que vão sendo forçadas para o mercado de trabalho e que, de novo, são muito da inspiração daquilo que foi a reforma trabalhista de 2017. Os impactos são aumento da extração de mais valor, né, de mais-valia dos trabalhadores. Outro impacto é romper com a regulação social. A defesa dos direitos sociais não é mais vista como algo de interesse social, né? Pelo contrário, a gente vai passando por uma individualização cada vez mais dessas questões. Há uma garantia de submissão do trabalhador, porque um trabalhador sem proteção social não tem a opção de não trabalhar. Então, é uma forma também de tornar as pessoas cada vez mais pauperizadas mesmo, mais precarizadas. E aí é o outro ponto, né, o quarto ponto, a precarização do trabalho, é também um impacto da flexibilização. A gente tem também a insegurança no mercado de trabalho em diferentes níveis, isso se amplia também pela flexibilização. Aumenta também a fragilidade do trabalhador e aumenta o desemprego. E a gente tem uma maior mercantilização da força de trabalho, que é uma questão que o Polanyi, Karl Polanyi, que eu passei para vocês também como referência, ele trata também bastante no texto dele, que eu indiquei para vocês, né, como que a força de trabalho ela vai se tornando cada vez mais uma mercadoria, mais pauperizada no capitalismo. Então, esses são impactos possíveis, né, da flexibilização, da desregulamentação no mercado de trabalho, que baseiam várias das políticas públicas que são mais ligadas ao neoliberalismo, à direita, né? Enfim, eles falam isso tudo, né? Falam que
você retirar direitos trabalhistas, né, como aconteceu aqui no Brasil em 2017, isso gera emprego, né, porque você tirar a desregulamentação, você daria mais incentivos, né, para contratar, etc. Só que a gente tem diversos estudos empíricos, internacionais inclusive, que mostram que não existe uma relação entre rigidez, entre muito direito trabalhista e desemprego. O que a gente tem é uma relação entre crescimento econômico e emprego, né? Porque quando a economia cresce, você gera emprego, né? Se você retira direitos trabalhistas, não necessariamente você vai gerar emprego, né? Então isso desmistifica bastante a aplicabilidade dessas teorias na prática, né? Inclusive, se a gente pensar, a própria reforma trabalhista, ela, lá quando ela estava para ser aprovada, o Henrique Meirelles falou que ela ia gerar 6 milhões de empregos. A gente está esperando esses 6 milhões de empregos que foram gerados até agora, né? Porque depois de 1 ano e meio de reforma trabalhista, a gente só tem um aumento da precarização, aumento da informalidade. Então, empregos formais, na verdade, a gente não viu empregos, né? Postos formais a gente não viu sendo gerados até agora. Enfim, todas essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês, por trás, né, a gente precisa pensar que o salário é uma garantia de sobrevivência, ele não pode ser uma simples variável em um gráfico ou em uma função, né? Mas que, como a gente vê pela história, a regulação das relações de trabalho não é uma garantia perpétua, né? Você ter uma CLT, porque você tem uma CLT não significa que essa CLT, que essa política pública vai permanecer para o resto da eternidade, né? Então, não só a geração de uma política pública, mas a manutenção de uma política pública, ela também depende das forças, né, em jogo ali, dos interesses numa sociedade. Bom, eu coloquei para vocês nesse slide uma fotinho de uma pessoa em um instrumento de tortura, na verdade, que era chamado na Idade Média de tripalium, que tripalium é três, palium, pau, 3 paus, que era um instrumento que era utilizado na agricultura e para a tortura. E esse nome tripalium deu origem ao verbo tripaliare, ou trepaliare, que significava inicialmente torturar alguém no tripalium, que é esse instrumento. E esse conceito, né, aos poucos evoluiu para a palavra trabalho. Então a gente vê que o conceito, né, de trabalho está muito ligado com o sofrimento, está muito ligado com a tortura, né, que era um instrumento de tortura. E aqui eu indico para vocês procurarem depois no YouTube, vocês acham fácil, um curta que se chama El Empleo, que é um curta espanhol, se não me engano, que é super interessante, que discute um pouco essa questão, né? E eu acho que é interessante para a gente perceber, enfim, o que está por trás do emprego, né? O que está por trás do trabalho. Então eu indico para vocês darem uma olhadinha nesse curta. Bom, a gente falou bastante já, né, sobre o lado de lá, né, sobre como os neoliberais, sobre como o mainstream enxerga o mercado de trabalho e como essas teorias deles baseiam diversas políticas públicas que são aplicadas no campo do mercado de trabalho, no campo da educação, enfim, em diversos campos, né, porque essas ideias elas se espalham bastante, ou ideias correlatas, elas estão muito presentes em diversos campos da política pública. E aí eu queria trazer para vocês agora um contraponto, né, a essa ideia, que vem justamente com o Marx, né? O Marx vai definir o capital como os meios de produção concentrados nas mãos de poucos, e esse capital pode se materializar em dinheiro, e o trabalho como uma capacidade de gerar valor para sobreviver. Ele vai falar que existe um constante conflito entre o capital e o trabalho, né? E como eu falei na aula passada, que o capital tende a gerar desigualdades, ele tende a se desenvolver ampliando as desigualdades quando ele divide a sociedade entre possuidores de capital e possuidores de trabalho. Enfim, aí ele vai proporcionando que um polo vá acumulando cada vez mais riqueza, enquanto outro polo vá acumulando exploração, né, pauperização. A partir dessa ideia do Marx, a gente pode pensar também na diferença entre trabalho e emprego, né? A gente pode pensar
o trabalho como uma ideia mais ampla, né, como uma atividade produtiva qualquer que é realizada, né, essa atividade produtiva, essa atividade de trabalho, ela pode ser remunerada ou não, né, então, ao ser remunerada, a gente pode pensar aí no mercado de trabalho, né, a gente pode pensar tanto no trabalho assalariado quanto enfim, uma pessoa que tem um pequeno negócio, né, quanto no trabalho não remunerado, a gente pode pensar, por exemplo, no trabalho doméstico. Né? E aí a gente entra na questão também dessa divisão sexual do trabalho, em que o trabalho não remunerado, aquele trabalho doméstico, ele socialmente ele cai, está muito mais ligado às mulheres, né, por uma questão social. E por outro lado a gente tem o emprego, né, que é quando o trabalhador vende a sua força de trabalho para outra pessoa, né, para o capitalista, para o empresário, e recebe por aquilo um pagamento que seria o salário. O Marx, ele fala que o dinheiro, né, para ele poder se transformar em capital, que dinheiro e capital não são exatamente sinônimos, né, que o dinheiro, para ele se transformar em capital, ele deve ter poder em cima da força de trabalho de um trabalhador, né, de um trabalhador livre, isso que é importante, né, que ele não está falando de escravos, ele está falando de trabalhador livre. E, por sua vez, os trabalhadores são privados dos meios de subsistência, eles buscam suprir as necessidades deles através dos salários, né, vendendo a única mercadoria que eles têm, que é a sua força de trabalho. Então, se por um lado com o capitalismo, né, lembrando que o capitalismo ele surge depois do feudalismo, né, em termos históricos, assim, pensando no contexto europeu, no capitalismo os trabalhadores estão livres dos laços de dependência pessoais, né, que estavam presentes lá no feudalismo, nas relações pré-capitalistas, por exemplo, mas eles são indivíduos nus, no sentido de que eles não possuem os meios de trabalho para produzir, então por isso eles precisam vender sua força de trabalho para aqueles que têm os meios de produção para que eles consigam produzir, né? Porque nem a força de trabalho sozinha, nem os meios de produção sozinhos conseguem produzir, né? Os dois precisam estar combinados. E aí no sistema capitalista o objetivo daqueles que controlam esses meios de produção é justamente trazer os trabalhadores para valorizar aquele conjunto ali e gerar cada vez mais riqueza. Então o capital ele tenta acabar com todas as barreiras à sua valorização e busca também não só o domínio econômico, mas também o domínio ideológico. E aí se a gente pensa nisso e lembra daquelas teorias que eu estava falando antes, sobre a visão do mainstream, sobre a visão da direita, vamos dizer assim, sobre o mercado de trabalho, a gente entende bastante o que eles querem dizer com isso, né? O que o Marx queria dizer com isso. Apesar das teorias do mainstream que eu apresentei serem mais novas do que a própria teoria do Marx, mas quando ele fala em domínio ideológico, ele está falando disso também, né? Que eles não querem dominar somente os corpos, mas também as mentes e os corações. Né? Então eles tentam convencer a todo mundo que de fato o capitalismo é o momento mais avançado e, enfim, mais desenvolvido possível de sociedade, né? O melhor modelo de sociedade possível. E aí eu coloquei para vocês esse slide que mostra um pouquinho no sistema de trocas, né? No sistema capitalista, qual seria a lógica do trabalhador e qual seria a lógica do capital, né? O que o capital busca e o que o trabalhador busca. Por um lado, o trabalhador ele tem a mercadoria dele, que é a mercadoria, que é a força de trabalho dele, que ele vende por dinheiro, que seria o salário, para trocar por mercadorias, que seriam a cesta básica de consumo dele. Né? Então ele tem uma mercadoria que vira dinheiro, que vira mercadoria, para assim ele poder se sustentar sua família. Então essa seria a lógica MDM, que é o que a gente vê em muitos livros aí que estudam economia marxista. Né? Já a lógica do capital é usar o dinheiro, usar o capital, para comprar mercadoria, no caso essa mercadoria não só a matéria-prima, mas a própria força de trabalho, né, para assim gerar mais dinheiro. Então é um processo de valorização. Né?
que aí seria o DM D'. Enquanto o trabalhador ele está vendendo a sua força de trabalho para conseguir, vamos dizer assim, a mesma quantidade de valorização na outra ponta para poder sobreviver, a lógica do capital é acumular cada vez mais e mais dinheiro, né? Então, o único objetivo do capital nesse circuito é a sua valorização. Enquanto o trabalhador vende a sua mercadoria, né, a sua força de trabalho, em troca de salários para sobreviver, né, e comprar os meios para sobreviver. Bom, para o Marx, a força de trabalho, né, ela é uma mercadoria especial, porque ela é a única mercadoria que consegue criar valor. E por isso ela interessa para o capitalista, justamente por isso, né? Porque o valor de uso da mercadoria força de trabalho, é consumido no processo de produção e seu valor de troca corresponde ao valor necessário para sua reprodução. O que eu quero dizer? Quando o trabalhador está trabalhando ali, a tendência seria que o capitalista pagasse somente aquilo que fosse necessário, a cesta básica de consumo para o trabalhador, né? Mas o que o trabalhador produz é muito mais do que aquela cesta básica de consumo que ele obtém em troca, né, do trabalho dele. Ele produz muito mais, que seria o mais-valor ou mais-valia, como comumente é dito, né? Então, essa relação na produção, ela seria uma relação de exploração, seria uma relação de desigualdade, né? Em que o capitalista se apropria de muito mais valor do que ele paga para o trabalhador, né? Bom, mas aí tem uma questão importante, né, que essa cesta básica de consumo, obviamente, ela depende do momento histórico, né, da luta de classe, enfim, da força, né, que os trabalhadores têm em colocar certas... enfim, de lutar por específicas itens na cesta de consumo, né? Por exemplo, se você pegar o Capital lá, no livro do Marx, né, o Marx vai colocar lá na cesta de consumo do trabalhador inglês, por exemplo, a cerveja, né? Porque era uma questão, e ainda né, para os ingleses, uma questão de cesta básica mesmo, a cerveja. Então, isso depende muito da época, da força dos trabalhadores também, em colocar os limites também. E aí, como eu falei para vocês, e aí vai aparecer para vocês esse slide, o desemprego para o Marx, ele é uma questão não é uma questão de desajuste do mercado de trabalho, como é para os neoliberais, mas é uma questão da própria lógica do sistema capitalista, né? Ele vai falar que um mecanismo muito importante do próprio capitalismo é o exército de reserva, né? Que ele fala que o exército de reserva ele é formado por desempregados que estão à disposição do capital e que ajudam a manter baixos os salários. Então, aquele grupo de pessoas despossuídas que está pressionando ali, que está sem emprego, pressiona a que os trabalhadores fiquem na linha, né? Então, o capitalismo, ele na verdade vem acompanhado de um desemprego crônico, é o que Marx vai falar. E aí ele vai falar, olha, existe uma relação assimétrica entre capital e trabalho, né? Que é uma questão que aquelas teorias do mainstream que a gente estava falando não consideram, né? O trabalhador, ele escolhe as condições ou quanto ele quer ofertar de trabalho ou ele aceita o que há, se há emprego, né? Porque o trabalho precisa do capital para sobreviver dentro, né, do esquema do capitalismo, enquanto o capital tem um exército de reserva para escolher, né? Então, se aquela pessoa não quer trabalhar, tudo bem, tem outra pessoa querendo trabalhar, condições às vezes piores, né? Então, o Marx ele enxerga o desemprego de uma forma completamente diferente, né, do que aquelas teorias que a gente estava falando, e isso leva a visões completamente diferentes sobre política pública, né? E aí, só para fazer um parênteses, né, enquanto para o Marx o desemprego seria algo intrínseco ao capitalismo, o John Maynard Keynes, que é um outro expoente também importante das teorias desenvolvimentistas, ele vai falar que o desemprego ele é fruto de uma decisão de investir ou não por parte dos capitalistas e por parte do Estado, né? Ou seja, que a atuação
do Estado e a atuação dos capitalistas, né, ela determinaria o nível de emprego. Então, ele vai falar também que a questão do desemprego ela passa também pela questão da demanda que existe na sociedade, né, da demanda efetiva. Bom, eu não vou entrar muito nas questões da própria geração de mais valor, né, que o Marx coloca nas teorias dele, né, que ele vai falar que o capital ele tenta diversas formas, né, de reduzir os tempos de porosidade do capital para poder aumentar a produtividade, né, ele tenta pagar um mínimo de salário possível e nisso, de novo, quando a gente pensa em que o capital está tentando pagar um salário menor possível, a gente vê que aquelas teorias que eu apresentei no começo da aula, elas fazem muito sentido, né? Porque elas tentam trazer uma justificativa ideológica para esse pensamento, né? De que o trabalhador precisa aceitar que ele tem que ganhar pouco, que ele tem que ter poucos direitos, né? Porque o capital, de fato, ele quer cada vez mais se apropriar de uma fatia maior daquilo que é produzido pelo trabalhador, né? Quer deixar o trabalhador cada vez mais na mão dos trabalhadores, dos capitalistas, né? E aí eu coloquei esse outro slide aí para vocês, né, qual é o papel dos direitos trabalhistas nesse contexto. Então isso é para a gente refletir um pouco também, né? Como que as políticas públicas, elas podem interferir nessa relação se a gente olhar pelo aspecto do Marx, né? Se para aquelas teorias que eu apresentei no começo da aula, a política pública ou a intervenção do Estado ao colocar um salário mínimo, ao colocar condições mínimas, né, que precisam ser respeitadas pelos patrões, pelos capitalistas, lá eles estavam falando que aquilo gerava desigualdades, que aquilo gerava, enfim, que aquilo fazia com que o mercado ficasse menos eficiente, né? Aqui, se a gente for pensar mais inspirado no Marx, a gente vai ver que, na verdade, os direitos trabalhistas são forma, né, esse tipo de política pública são forma de proteger o trabalhador, né, nessa relação assimétrica que existe, né? E é por isso que eu coloquei para vocês aí que foi um avanço social que a regulação das relações de trabalho passasse a ser mediada pelo Estado e não fosse só mediada pelo mercado. Porque antes o trabalhador tinha que aceitar as condições impostas, né? E, infelizmente, isso volta a ser cada vez mais a nossa realidade aqui no Brasil também, que o trabalhador tenha que aceitar as condições impostas, né, pelos empregadores. E aí a gente entra nesse próximo slide aí que eu coloquei para vocês também, nesse conflito que existe entre a regulação pública social, que a gente tem, como por exemplo via CLT, com a regulação privada ou regulação via mercado, que na verdade não é uma regulação, é uma desregulamentação, né, uma flexibilização das relações. Nesse jogo, né, entre se o Estado precisa regular mais ou menos, precisa regular, não precisa regular, está cristalizada a própria luta de classes, né, que está presente na nossa sociedade. E aí está sempre essa tensão permanente, né? Será que o Estado deve organizar as regras ou o mercado se encarrega de tudo? Então está sempre essa tensão constante, né? E isso se faz muito presente nas políticas públicas adotadas, né, em um período ou outro na nossa sociedade. E aí esse próximo slide que eu coloquei para vocês é que a regulação ela é definida na luta política, ela busca proteger o trabalhador das tendências de exploração e de desigualdade do capital. Claro que aqui eu estou assumindo um ponto de vista mais ligado ao Marx, né? As garantias aos trabalhadores, elas podem ajudar a diminuir as desigualdades. Então, a regulação, né, do trabalho, ela tem um papel social muito importante. E aí, como eu comentei com vocês antes, né, tem diversos estudos que mostram que a diminuição da regulação trabalhista não altera a tendência do capitalismo de economizar trabalho e gerar desemprego, né? O capitalismo, a todo momento, ele está tentando economizar trabalho, ele está tentando fazer com que as pessoas usar a menor quantidade de pessoas possível, né, pagar o mínimo possível em salário e gerar desemprego, né? O desemprego ele é útil, na verdade, para manter os trabalhadores disciplinados. E outros aspectos positivos para o capital, como a extração de mais valor, a alienação, né, que é quando o trabalhador ele não tem o domínio sobre os processos produtivos, né, só
o patrão, né? Só o capitalista ele tem domínio sobre aquilo que está sendo produzido, como está sendo produzido, a forma como está sendo produzido. Enfim, todos esses objetivos que são positivos para o capital, eles são negativos para o trabalhador, porque gera mais exploração, gera mais extração, né, de capacidade criativa mesmo do trabalhador. E outra questão importante é que a gente sabe, né, que eu comecei a aula com isso, né, a estrutura social do capitalismo não permite que o trabalhador escolha quanto ele quer ofertar de trabalho, né? Então essa ideia de que existiria uma curva, né, e que o trabalhador teria uma maquininha na cabeça em que ele faz o cálculo se é mais útil ele ficar em casa, se ele ter um momento de ócio ou ele ter um momento, ou ele trabalhar, né? Isso não existe, porque as pessoas precisam se manter, precisam manter as suas famílias, né? Então essa é uma questão completamente irreal, né? Bom, aí eu coloquei para vocês aí uma manchete de jornal, né, do Estadão, em que um economista do mercado fala aí, estabilidade no emprego é a fonte de todos os desequilíbrios. Então a gente vê aqui claramente como essas teorias que eu apresentei para vocês no início da aula, elas baseiam, né, diversas análises, né, diversas propostas de políticas públicas que a gente vê cada vez mais presentes na nossa sociedade, né? Estabilidade no emprego é a fonte de todos os desequilíbrios. Então, as pessoas terem direitos trabalhistas, né, isso gera a mãe ou o pai de todos os desequilíbrios no mercado, na economia como um todo, né? E aí uma última questão que eu coloquei para vocês sobre a luta de classes e o uso político das teorias, né? Eu apresentei para vocês dois ramos completamente opostos, né? Sobre o mercado de trabalho, né? Como enxergar o mercado de trabalho. E a gente pode perceber também que esses dois ramos eles são usados de forma diferente, né? Na luta política, na luta ideológica, né? As teorias e a ciência não são neutras, né? Elas partem de um ponto de vista específico e elas têm um objetivo determinado também. E aí o que o Marx fala é que a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, a todo tempo está se tentando usar também dessas teorias acadêmicas para fortalecer um lado ou outro, né? E as classes dominantes o que elas querem é justificar esse status quo, elas querem justificar a manutenção das desigualdades, a ampliação das desigualdades. E aí o que a gente dá para a gente inferir também está lá no texto do Polanyi, que eu deixei para vocês, é que separar o trabalhador da força de trabalho e isolar os direitos do trabalhador do seu direito humano é como se o trabalhador fosse um simples fator de produção, né? E a gente sabe que por trás disso tudo nós temos pessoas, né? Bom, gente, esse é o fim, então, desse módulo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido um panorama das teorias que tratam das políticas públicas, a nossa primeira aula, diversos aspectos da ciência política, né? Na aula número 2 a gente tratou de teorias relativas à desigualdade, como a desigualdade se relaciona com as políticas públicas. E aí na aula de hoje a gente tratou sobre o mercado de trabalho e a sua relação com as políticas públicas. Eu espero que isso possa ter aberto aí um panorama de pesquisa e interesses aí para vocês. Obrigada, até a próxima.